Olá, meninas! Já vou pedir para vocês estar deixando o joinha, o like, compartilhar e deixar dicas e sugestões também. Vou deixar meu Instagram passando aqui, tá, meninas? Hoje, meninas, um finalzinho de tarde, coloquei o netinho para dormir, o esposo tá dormindo, que hoje ele vai trabalhar e as crianças estão brincando ali na rua. Então, eu vou aproveitar e fazer aqui o cômodo da sala. Como eu tô tentando dividir as coisas, e hoje, como tardezinha, né? Então, eu vou estar limpando a sala. Vou estar mostrando para vocês aqui como é que tá a nossa sala, que teve mudança e vai ter mudança, se Deus quiser, ir para frente, tá? Então, por isso que eu tirei o jogo do sofá, mas vou estar mostrando para vocês, tá, meninas? E vou estar colocando aquela almofada que eu comprei no vídeo, que eu postei aqui, tá? Da Shopee, colocando aí, trocando na almofada aí pra vocês estar vendo, tá? Então vai ser a faxina na sala e vou pedir pra vocês, por favor, continuar acompanhando e não esquecer, por favor, de deixar joinha, tá, meninas? Essa almofada que eu falei pra vocês, tá? Ela foi lavada. Já, na verdade, é a segunda vez que eu tô usando ela, tá? Então eu vou gravar aqui a faxina da sala, porque teve mudança. E vai ter mudança aí mais pra frente, se Deus quiser. Eu vou estar gravando pra vocês. Que vai haver aqui, não vou falar pra vocês o que é, tá? Mas, ó, tá vendo? Tá a baguncinha aqui. Aqui tá o tablet do netinho, que agora é dele. Aqui tá o remédio, né? Da Radassa, né? E aqui o Isaías machucou o peito, eu tava passando remédio aí. Papel higiênico, tá vendo? Então, aqui que eu falei pra vocês, ó. O jogo de sofá que estava aqui, ele foi lá pra garagem, tá? Então, vai ter mudança aqui, por isso que ainda, por enquanto, está assim. Mas mais pra frente eu vou falar pra vocês, vai haver uma grande mudança aqui, tá, meninas? A filha também vai sair daqui com o netinho também, então eu vou estar mostrando pra vocês, assim que Deus ir preparando, tá fazendo essa mudança aí, tá? Que o esposo que vai fazer, é mais uma obra que vai ser em casa, tá? Então, ó, eu vou estar limpando, organizando, que a sala tá assim, ó. Os brinquedos deles tá ali. Ó. Tem brinquedos aqui do netinho, que agora fica assim a bagunça, né, ó. Então tá tudo aqui, tá? Então eu vou estar fazendo a minha faxina aqui na sala, então eu vou estar mostrando pra vocês, tá?
meninas, terminei por aqui, tá? Então, a faxina aqui na sala, como eu disse pra vocês, terminei. Troquei ali as almofadas, ó, como vocês podem ver. Como eu disse pra vocês, não vou falar pra vocês, mas Deus preparando, vai ter uma obra aqui na sala. Então, aí eu venho gravando e mostrando pra vocês por etapa, tá? Então, por enquanto, teve essa mudança, ó, minha faxina. Teia de areia eu vou vendo na semana, eu já vou tirando. O tapete eu já lavei, né? Não foi hoje que eu lavei, mas lavei a semana passada. Então, não vou lavar ele. E tá chuviscando, tá? Vou mostrar pra vocês onde tá as crianças, ó. Aqui tá tudo limpo. Joguei meu cheirinho. Então, aqui tá tudo limpo e organizado, graças a Deus, ó. Enquanto houver mudança, Deus vai preparando as coisas. E aqui também vai ser um quadro, não mais esse. Igual eu tinha falado pra vocês que imprimi e coloquei, né? Mas Deus vai preparando aos poucos. Tudo limpinho, graças a Deus, ó. As crianças onde tá. Energia elétrica é ali. Suei, porque hoje tá assim, chuviscando e esse mormaço. Que é horrível quando fica assim, né, meninas? Mas as crianças tomou lá o chuvisco, tava brincando lá, ficou lá, o netinho dormiu, como vocês viram que eu mostrei pra vocês. Então, aqui a sala teve aquela faxina, como eu disse pra vocês, a parte assim de teia de aranha eu vou vendo, então eu vou fazendo, não vou deixando acumulando para o dia da faxina. Dia da faxina, aí mesmo que eu faço é tirar o pó, que já tiro aí na minha manutenção, cuidar do chão, porque já cuido de manutenção que eu faço, e depois a outra parte que eu passo a Josefina, que sem o mob, né? Então, tá tudo limpo, cheirosinho, como vocês podem ver, tô suada, cansada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir pra vocês, por favor, não esquecer de deixar o joinha, e Deus abençoe vocês.